Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos ler um versículo e depois você senta. João, capítulo de número 5 e verso de número 20. João 5 e 20. A parte A do verso diz assim: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Amém? Pode tomar assento glorificando o bom nome do Senhor. Pastor Júnior, obrigado pela confiança. Senhores pastores, confesso que hoje eu tremi. Hoje não era o dia para mim estar aqui, mas Deus o sabe. Eu li esse texto, meus irmãos, porque eu estou há 15 dias, aproximadamente, sem conseguir, lendo muito a Bíblia em alguns pontos, mas sem conseguir sair de uma temática chamada Espírito Santo. E hoje não foi diferente. Eu passei a tarde inteira estudando o Pentateuco e fui parar lá em Juízes e estava lendo sobre a parábola de um certo cidadão lá que levantou uma parábola sobre árvores solicitando que viesse reinar sobre elas. E eu desejei pregá-la, mas não foi possível. O pai disse: não, continua falando sobre o Espírito Santo. Continua dizendo à minha igreja e relembrando à minha igreja acerca de que o Pai, pelo Filho, veio revelar todas as coisas importantes para a salvação dos filhos. E que, portanto, o Pai se fez carne para vir habitar entre vós. E isso Ele revelou. E porque revelou, Ele busca-nos, pela sua palavra, a nós vivemos momentos de recordações vivas e plenas. Portanto, eu não vou filosofar, não vou nem usar a ciência da teologia, nem nenhuma ciência. Eu simplesmente vou ler a Bíblia. E a Bíblia vai falar fortemente com você. Porque a Bíblia é a ciência mais santa, mais sagrada que eu conheci na minha vida. Eu estudei e li muitos livros na vida. Nem por isso aprendi o que estava escrito. Mas a palavra de Deus, que pouco tenho lido, e todas as vezes que tenho lido, tenho crido. E porque tenho crido, tenho aprendido. E porque tenho aprendido, tenho a obrigação de mudar. Amém? Esse é um livro diferente, meus irmãos. Esta palavra é diferente, porque a gente lê ela crendo. E quando nós lemos ela crendo, ela transforma, ela muda as vidas. Se eu chamasse, eu tenho aqui nesse plenário hoje, alguns alunos da teologia de sábado. Se eu chamasse um deles, apenas um deles aqui, e entregasse o microfone para eles e fizesse uma pergunta, dissesse assim: irmão, ou irmã, você que estava sábado na sala de aula, o que aconteceu contigo naquela sala de aula? O que aconteceu? Por que você, de um determinado momento, a partir de uma leitura, você entrou numa outra dimensão, numa outra atmosfera, e você se pegou chorando incessantemente, falando línguas estranhas, e você saiu do plano natural? Por certo, eles teriam que se reportar à presença do Espírito Santo. Fenômeno difícil de encontrar nas igrejas hoje. Eu não sei se é por causa das nossas responsabilidades, por causa da nossa correria, ou por causa da nossa orientação espiritual, que nos faz ficar tão longe das coisas espirituais e ficamos mecânicos demais em algumas outras coisas. Não sei. Eu sei que naquela hora, naquele dia e naquele momento, Ele se fez presente com total e absoluta liberdade, que todos falaram em línguas e todos estavam cheios do Espírito Santo. Mas para que você diz isso, meu irmão? Por que você está falando isso? Para exaltação pessoal? Não. Eu estou dizendo isso para te dizer que João, no capítulo 1, no verso 10 de Apocalipse, ele disse: eu
fui arrebatado em espírito. E nesse arrebatamento eu ouvi uma voz. E essa voz era uma voz diferente, uma voz especial, uma voz como de trombeta, como de trovão. Ela falava comigo. E eu me virei, e eu vi, e na verdade eu caí morto. Eu caí morto, tamanha o poder, tamanha a presença. E ele começou a falar comigo, e ele começou a dizer coisas, e ele começou a dizer, escreve. Meus irmãos, existem 3 céus. O primeiro céu é esse que você vê, esse que a gente vê. O segundo céu é um céu especial, aonde todos os mortos em Cristo Jesus habitam hoje, chamado paraíso. E o terceiro céu habita Deus, 24 anciões, algumas feras especiais que estão lá, 4 pelo menos, muitos anjos, milhões de milhares de anjos, um lugar santo especial. Lá senta um especial, lá está Deus, à destra dele está Jesus Cristo sentado. Pergunte para Estevão. Estevão viu o céu aberto e viu o trono de Deus e viu Jesus sentado à destra de Deus. Esse céu é especial. Lá o Satanás não entrou quando foi conversar com Deus. Lá ele não poderia entrar, portanto lá ele não entrou. Entrou no segundo céu, aonde Deus desceu para reunir seus filhos. Lá não entra ninguém. Lá é especial. Lá é o Altíssimo do Altíssimo. Lá é o trono do Onipotente. Agora João, no primeiro momento, sobe ao segundo céu e vê as igrejas. E diz a palavra que Deus fala com ele, as igrejas, e cita todas as necessidades, todas as falências, todas as carências, e também cita as coisas boas, dá orientações e diz acerca delas, e manda escrever. Mas chegou um momento especial, meus irmãos, que João escreve no capítulo 4, versículo 2, ele diz, e logo fui arrebatado em espírito. Ele sofre o segundo arrebatamento. E agora, a voz diz, sobe aqui, que eu te mostrarei coisas que hão de acontecer. Então agora, meus irmãos, ele entra e ele vê um trono especial. Naquele trono, ao lado daquele trono, tinha um outro trono. E naquele trono, tinha um livro escrito por dentro e por fora. Esse livro estava selado com 7 selos, lacrado. Ninguém podia mexer, ninguém podia tocar, ninguém podia ler, ninguém podia abrir. Estava ali, no trono, ao lado do trono do rei, do trono de Deus. A visão espiritual, o arrebatamento espiritual, agora estava numa dimensão especial. João estava vendo coisas que para nós já não cabe mais explicar. Para nós já não cabe mais orientar ninguém acerca dessas coisas. Agora ele estava falando de animais com descrições que nós nunca vimos e nunca veremos, a não ser que nós entre lá. Amém, meus irmãos? Ele falou de 24 anciões. E ele não só falou deles, um falou com ele. No capítulo 5 diz assim, e vi à destra desse que estava sentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar seus selos? Ele perguntava. O anjo perguntava. E ninguém no céu e na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito. Sobrou a João, pastor Júnior, chorar. Ele chorava muito, porque havia ali
algo escrito naquele livro, selado com 7 selos, e havia algo especial que, por certo, ele queria entender, ele queria ver, e parece que isso o atraía, mas não havia quem abrisse, e ele chorava. E no choro dele, a Bíblia continua descrevendo no capítulo 5, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para o livro. E disse-lhe um dos anciões, dos 24, um falou com ele: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia, Jesus. Primeira coisa, por isso eu li aquele texto em João, que o Pai revela tudo a seu Filho, e seu Filho revela tudo a nós, claro e cristalino. Só não entende quem não lê a Bíblia, quem não é espiritual e quem não está afim de abrir seu coração para estas coisas claras. A primeira coisa que eu me maravilhei é que nossas orações chegam ao terceiro céu. Tantas coisas que a gente faz para se aparecer na terra, para se mostrar na terra. A gente dá show, a gente esboça grandes pregações, a gente pula num pé só, a gente fala em língua estranha nos corredores, a gente faz maravilhas, mas sabe de uma coisa? Nada disso entra ao terceiro céu, somente a oração dos santos. Xaramassudi cantarabagai. A oração de um santo entra ao terceiro céu. Difícil, coisa tão simples. Se eu tivesse aprendido isso antes, eu seria mais humilde, eu seria mais simples, eu seria mais recatado, eu seria mais quietinho no meu canto. Sabe por quê? Porque seria muito mais interessante. Eu ter aprendido bem no início, eu ia fazer ligação direta, rápida, eu iria subir ao terceiro céu fácil, e aí seria muito simples você me ver, olhar para mim e dizer assim: esse irmão parece um bobão. Porque quem entra ao terceiro céu anda na terra como um bobão, como alguém desligado, como alguém sobrenatural. E é justamente isso que eu aprendi agora e que eu quero ser e que eu quero fazer. Continue chamando de bobão, que eu quero continuar entrando na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Papai mandou falar isso hoje, Sérgio. Aleluia. Alguns crentes estão perdendo isso, porque alguém anda dizendo: não, irmão, não é assim não. Não é bem assim não. Irmão, nós temos que ser mais astutos. Citam a Bíblia. Temos que ser astutos como a serpente. Temos que ser atentos, vigilantes nessa parte. Nós temos que ser crente, meu irmão. Nós temos que ser espiritual, meu irmão. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo, meu irmão. Nós temos que dobrar o joelho e não inventar palavras inefáveis que nem nós e o dicionário do lado pode resolver. Nós temos que dizer: papai, eu estou no pó porque eu sou pó. Papai, eu estou atrapalhado porque eu me atrapalhei. Papai, eu preciso de ajuda. E essas palavras sobem direto e entram no incensário e é apresentado diante de Deus.
Aleluia, Jesus. E Deus disse assim: não para de falar esta palavra, porque esta palavra tem que voltar a arder no coração da minha igreja. Aleluia, Jesus. A igreja está ficando mecânica. A igreja está ficando automática. A igreja entrou na era da modernidade e esqueceu que ser moderno é ser crente. Ser moderno é entrar no terceiro céu. E para entrar no terceiro céu, morando na terra, é por oração. Não adianta enfeitar, é a Bíblia. Xaramassuri cantaramagai. Edegemas tocou ma xaramassuri me cantarabagai. Aleluia, Jesus, por essa palavra. Essa palavra, toda hora que eu entro nela e eu lembro nela e eu falo dela, ela penetra na divisão da alma e do espírito, e ela começa a me moer, ela começa a me moldar, ela começa a me transformar, e eu fico possuído por ela. E glórias a Deus que eu quero continuar possuído por ela. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. É porque falar isso talvez escandalize. Ô irmão, está possesso? Estou possesso pelo Espírito Santo, graças a Deus. Estou possuído pelo poder de Deus, graças a Deus. E quero continuar sendo possuído pelo poder de Deus, porque essa faz toda a diferença. Sabe o que é que eu pedi para Deus? Eu pedi para Deus: Deus, eu não quero aprender a falar, eu não quero aprender a ensinar, eu não quero aprender a ser, eu quero aprender a viver na tua presença. É melhor aprender a viver na presença de Deus do que aprender a ser isso, aquilo ou aquilo outro. Melhor é aprender a viver, porque quem aprende a viver entra e sai da presença de Deus e dos seus irmãos, e todos vão ter que dizer: santo homem de Deus, santa mulher de Deus, é crente, graças a Deus. Eu gosto de estar perto desse crente. Aleluia, Jesus. Deixa eu te dar um recado de olhos abertos. Se tu tem se sentido estranho na igreja atual de Cristo, porque tu é diferente deles, e se a tua diferença é porque tu tem contato com Ele, com o Espírito Santo, então deixa eu te dar um recado: continua sendo diferente, vai sendo cada vez mais diferente, porque quanto mais diferente, melhor é. Quanto mais habitando ou presenciando-se ao céu, ao terceiro céu, melhor é. Aí sim, milagres, sinais, prodígios e maravilhas acompanharão os que crê. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quer ter uma igreja poderosa? Quer viver num ambiente poderoso? Quer entrar numa igreja que sinais e maravilhas acontecem? Entra no terceiro céu. Não pede para alguém entrar por você, não. Entra você. Tenha suas próprias experiências com Deus. Entra você no terceiro céu. E deixa eu te dar mais um recado. Se tu tem dito que a tua oração é meia fraquinha, a tua oração bate em não sei o que de bronze, lacra não sei aonde, isso é do demônio, isso é do inferno, não procede de Deus. Oração sobe para a glória de Deus. Oração atravessa céu, primeiro céu, segundo céu, e adentra o terceiro céu, céu que eu quero entrar um dia. Essa será a segunda lição de hoje. Lembrá-los aonde está escrito a tua entrada lá. Lembrar que o Senhor Jesus Cristo desceu, encarnou, desceu, veio aqui com uma missão: te levar para lá. Aí a gente costuma dizer: ele escreveu e disse: olha, eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou levar vocês para mim mesmo. Mas e aí, irmão? Onde é que nós entramos? Ele disse que ia levar, mas eu nem bem sei onde é que ele está. Aí vem uns caras aí que tem 144 mil assinalados. Vem outro dizendo que é para uma nação. Vem outro dizendo que é para um povo. Vem outro dizendo que é para um tal de menina dos olhos. Vem outro dizendo não sei o que. Eu quero saber, eu, o santo. Eu quero saber, eu, o gentil adquirido, comprado e transformado em igreja. Eu quero saber é de mim e eu. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Versículo 7. E veio o cordeiro e tomou o livro que estava à destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais,
E os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles nas mãos harpas e salvas de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Até aí você viu. Verso 9: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos e línguas e povos e nações. Aleluia, Jesus. Eu sou um desses. Você é um desses. Ele comprou. Ah, você fala língua tal, não tem problema. Ah, irmão, a minha língua até é ruim, não tem problema. Você está, a minha nação é distante de Israel, você está aqui incluído. Deixa eu te lembrar, ele comprou, escreveu aqui e disse: você está escrito aqui, e ele te comprou com o sangue dele. Ele adquiriu, ele pagou por nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Pensa o homenzinho ruim, pensa a tranqueirinha, irmão Denis, que eu sou, pensa a naba que eu sou. Mas Senhor, se tem comprazido de mim, foi à cruz do Calvário, fez um sacrifício e incluiu o meu nome lá, nessa lista de povo, de nação distante, de língua estranha, porque a língua portuguesa é estranha, de nação distante de Israel. Mas eu fui incluído, você foi incluído. E não me olha com essa carinha, porque você também era tranqueira, você também era ruinzinho, mas o Senhor te amou. Aleluia, Jesus. Alguns olham para mim assim: irmão, tu é tranqueiro? Eu não. É, você é tranqueira também. Mas graças a Deus que ele veio para nós. E graças a Deus que nós éramos enfermos e ele veio para os enfermos. Graças a Deus que eu era doente, você era doente, e ele veio para os doentes. Graças a Deus ele nos alcançou. Estamos escritos aqui na Bíblia. Portanto, quando alguém vir tomar da tua fé e dizer onde você está incluído, onde é que é esse plano, esse planejamento de salvação, onde é que tu entra, diga para ele de alto e bom tom de voz, capítulo 5 de Apocalipse, lá nos versículos 9, 10, eu estou escrito lá e é para mim. Aleluia. Mas aí eu me maravilhei. Como Deus pode ser tão generoso? Pegou um tranqueira e salvou. Pegou um tranqueira e salvou. Mas depois ele não se contentou com isso. E ele diz: João, escreve, João, porque agora, quando eu disse sobe aqui, eu disse sai do plano terreno, para de falar com as igrejas da terra e vem aqui ver o céu por dentro, vem entender das coisas celestiais do alto, vem para cá, porque agora eu vou te mostrar, além de eu comprar eles, receber eles no terceiro céu pela oração, eu preparei outra coisa para eles na terra. E João podia ter perguntado: o que é, Senhor? Então escreve. E para o vosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Líderes, todos vocês que estão liderando departamentos, todos vocês que estão administrando, vocês são comparados a reis. Sacerdotes, vocês que estão ministrando na casa de Deus. Ele disse assim: eu os preparei e os fiz para Deus, reis e sacerdotes. Eu incluo eles num ministério celestial. Eu os delego um poder na terra especial. Eu os tenho colocado nesta obra para isto, e eles reinarão sobre a terra. É forte, crente. Já não bastasse me salvar, já não bastasse me dar uma oportunidade, sendo eu de longe, sendo eu de outra língua, de outra nação, de outro povo, agora ele me dá um cargo de sacerdote. Deus te deu um cargo de sacerdote. E o que é que o apóstolo Pedro escreve e diz? Nós somos nação eleita, povo adquirido, sacerdócio. Lembram? Pois é, ele, por certo,
também pelo mesmo Espírito já havia entendido esse mistério, já havia entendido essa revelação. João, o apóstolo, aquele que viveu mais que todos, aquele que morreu de morte natural, porque Deus, Jesus, na terra, conveio a ele desejou, ele quis, ele escolheu dizer a João e dizer aos demais: esse aí vai viver mais porque eu quero que viva mais, esse vai morrer de morte natural porque eu quero que morra de morte natural. Então João, um homem especial, fortificado pelo Espírito de Deus, porque homem nenhum resiste a uma ilha de sal, homem nenhum resiste a um tacho quente de azeite para ser morto, nenhum homem resiste à perseguição de reis, nenhum homem resiste 100 anos na presença de Deus sem o Espírito Santo de Deus. Sabe por que tem tanto fraco na igreja? Tanto desfalecendo na fé, tanto não acreditando mais. É porque o Espírito Santo está falando uma palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entro. Botar o Espírito Santo para o lado de fora da porta do seu coração. Botar o Espírito Santo para fora do seu coração. E o Espírito Santo já não tem mais liberdade para operar e para manifestar a sua vontade. Sabe por quê? Que não há mais poder de revelação do Espírito Santo na igreja, porque o Espírito Santo está à porta batendo, mas não está dentro. Ele tem que estar dentro, porque quando está dentro, nós somos comandados por Ele, nós somos guiados por Ele, nós somos ungidos e abençoados por Ele. E aí tudo que a gente fala vira profecia. Todas as palavras que saem da nossa boca tem que acontecer, porque Ele é o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus acha liberdade no homem, Ele faz grandes obras. Ele faz maravilhas de obra na nossa vida. Muitos de nós, irmão, vamos passando os dias, vencendo os dias, sem entender que Deus está se revelando e está à porta batendo, e mais do que isso, está dizendo que está findando. Essa era está findando, porque a era de Israel tem que voltar rápido. Tem que acontecer ainda o fim da era de Israel. E para acontecer a era de Israel, o fim da era de Israel, nós temos que desaparecer. E a Bíblia diz desaparecer. Paulo escreve e diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante ao soar da última trombeta. Que trombeta é essa? É a mesma voz que João ouviu, dizendo: ei, bendito de meu Pai, vem, está chegada a hora, vem porque chegou, é agora. E aí, meu irmão, não adianta apelar para Maria, para João, para Pedro, para Paulo, para pastor fulano, não adianta, só tem um, é o Espírito Santo, o Consolador. Ele te transforma, Ele te arrebata, Ele te leva e apresenta para o noivo, é Ele. Não adianta se vestir bonito, comprar Bíblia de estudo bonita para se apresentar para homem. Te apresenta para o Espírito Santo de Deus, porque Ele, somente Ele, pode nos apresentar ao Cordeiro, único digno de abrir o livro, único digno de ler o que está escrito, único digno de olhar para o livro. E muitos entraram por um caminho estranho, estão abrindo o livro selado, pegando o livro selado e até revelando coisas desse livro que não lhes foi permitido e que é fábulas. E Paulo diz: foge das fábulas, porque isso são contos, isso são mentiras, isso não são verdadeiras. O que está revelado para os filhos de Deus, e o que está oculto para o Senhor nosso Deus. Me pergunta o que é que tem dentro do livro? Não sei. Me pergunta o que é que está escrito por dentro e por fora? Não sei. Me pergunta
Por que existe o livro? Não sei. Agora me pergunta, quem é que pode abrir o livro? É o Cordeiro, o Filho de Deus. Me pergunta se eu conheço ele. Eu conheço. João me ensinou. João disse que no princípio ele estava com Deus, e ele andava com Deus, e ele era Deus. Ele é o verbo encarnado. Ele andou na terra. Ele pregou para mim, pela boca dos meus irmãos, de geração em geração. Ele continua pregando pela boca dos meus irmãos, de geração em geração. Ele prometeu que volta, eu criei. Ele prometeu que vai me levar para lá, eu criei. Ele me prometeu um céu de glória, eu criei. E ele, para me fortificar na fé, deixa eu entrar na presença dele. E mais do que isso, me recebe todos os dias, todas as horas, todos os instantes, que eu me reportar para ele em oração. E ele não me recebe na antessala, ele não me recebe lá numa outra sala, não, ele me recebe no trono da sua glória. Aleluia! É maravilhoso entender que nós temos um Deus dessa magnitude, dessa formação sublime, desse patamar, desse nível. E aí, sabe o que é que eu digo para mim mesmo? Teu Deus é gigante, rapaz. Sabe esses probleminhas que tu está enfrentando aí? É nada diante dele, se ele te recebe no trono dele, sem marcar hora. Se ele não tem problema com fila, não tem problema com senha, não tem problema com horário, não tem problema com nada, o que é meu problema? Meu problema está com os dias contados, porque está na presença de Deus. E enquanto eu dobrar meu joelho e dizer: Senhor, eu não consigo, ele está recebendo dizendo: mas eu consigo. Aleluia, Jesus. É maravilhoso servir Jesus e saber que quando pessoas me olham atravessado, desconfiado e dizendo: quem é esse? Ele lá em cima está dizendo: esse mesmo, eu escolhi, eu capacitei e eu vou usar. E vou usar quer tu queira, quer tu não queira. E isso é para a glória de Deus, meus irmãos. Isso é para a glória de Deus. Aleluia. Quantos dos senhores já tiveram esse desprazer de olhar e eu até ouvir algumas pessoas dizer: mas esse pastor aí, esse irmão aí, a mulher desse aí. Deixa eu te dar um recado do céu. Papai está olhando. Chama-su de cantarabagai. E de Guimarães tocou manai. Papai do céu está olhando. O Espírito de Deus se entristece com essas coisas. Ele está nos olhando. Ele está nos rastreando, ele está nos mapeando, e mais do que isso, e aí tu não pode anular, tu estás te esquecendo que aquela mesma pessoa que tu estás olhando de atravessado, está de joelho dobrado dizendo: Pai, não fui eu não fiz isso, porque me olham assim. E quando essa pessoa põe o joelho no chão e diz isso para Deus, Deus está atento, ouvindo e recebendo. Portanto, fique atento, porque já é a última hora. E se já é a última hora, a melhor coisa que a gente faz é andar de orelhinha baixa, andar submisso, andar na presença de Deus. E todo e qualquer problema que temos, manda para o céu. Manda para um céu que tem lá um incensário de ouro. Vai cair tudo lá dentro, Filemão. Dá glória a Deus, porque Deus tem coisas melhores e maiores. Glorifica o nome do Senhor. Xaramassu de cantarabagai. Não adianta ficar questionando por quê, por isso, por aquilo. Glorifica o nome do Senhor orando. Entrega nas mãos do Senhor. Confia no Senhor e faz o bem, e o resto Ele fará. Uma geração de crente desacreditado. Não dá para entender. Lê, anuncia: meu Deus é grande, meu Deus é poderoso, fez o céu, fez a terra. Meu Deus é tão grande que Ele coloca o pé sobre o globo terrestre. Gigante Ele. Mas aí quando se trata de fé, qualquer probleminha é um grande problemão, e aí Deus já é pequenininho. O teu Deus é grande, o teu Deus é maravilhoso. E esse que tu não tem respeitado muito, nem eu, esse o chamado Consolador, que veio suprir as nossas necessidades, enquanto Jesus, o noivo, o Cordeiro, subiu, assunto ao céu, para assumir sua cadeira de origem, para assumir sua responsabilidade de origem. Ele deixou o Consolador, e este Consolador é poderosamente Deus,
é maravilhosamente poderoso e anda conosco. O legítimo representante do céu na terra. Pergunta para mim se eu vejo ele. Eu vejo. Quando eu olho para ti, glorificando o nome do Senhor, eu vejo ele em ti. Ele está aí dentro. Ele está aqui, ó, no coração do crente, na sede do coração de Deus. E é aqui mesmo que Deus quer trabalhar e colocar aqui palavras inefáveis, ideologias inefáveis, quer colocar ciência inefável. O que é isso, irmão? Quero dizer coisas que homens não conseguem decifrar. Eu quero te dizer que são coisas que homens vão perguntar: como sabe? Como tem? Como pode falar ousadamente? É porque o Espírito de Deus está aqui e está trabalhando. Aleluia. Aí a gente se torna uma grata surpresa. A gente surpreende o céu e o inferno quando a gente tem coração contrito, aberto e irrestrito para Deus. Agora, quando nós andamos vacilantes, pensando em aqui e ali, tentando agradar dois senhores, servir dois senhores, aí é problema sério, porque aí a parte que o Espírito Santo teria liberdade para trabalhar está ocupada. Ele vem, chega ali, tem alguém ali dentro. Então, sugestão: melhor é tirar tudo e deixar ele habitar, reinar, sentar ali e comandar para a glória de Deus na minha e na tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar. Posso orar, pastor? Vamos nos colocar de pé. Eu desejei, eu tentei não pregar sobre isso, mas não dá. Nem sei se vou parar de falar isso por alguns dias. Acho que vou continuar falando disso, porque é maravilhoso me lembrar que Deus está do meu lado e Deus está do teu lado, e não é longe não. Quando alguns armam, Deus está dizendo assim: fica tranquilo, estou te ouvindo. Agora, sabe qual é o grande problema? É quando nós não nos comunicamos mais, irmão Adão. Alguns não estão mais se comunicando com Ele. Aí é problema. Agora, se nós continuar nos comunicando com Ele, aí é tremendo. Porque aí a gente fala, e fala coisas simples, e fala o costumeiro, mas Deus se faz presente nesta fala e nesta palavra, e Ele garante esta palavra. Meus irmãos, quando eu li esta palavra, e já havia lido mais de 100 vezes esta palavra, eu fiquei impressionado. Como pode? Deus já me falou ela um monte de vezes, Deus já me revelou ela um monte de vezes e eu não entendi. Ou eu tive um novo entendimento, ou eu tive uma nova revelação, e o Espírito Santo dizia assim: não, meu filho, é a necessidade de falar dela, e pela necessidade de falar dela, eu careço de uma boca aberta e um coração aberto para mim. Se tiver um coração aberto, eu entro. E se esse coração aberto me emprestar a boca, eu falo, e sempre que eu falar, eu vou edificar. E se precisar eu trazer novas revelações em cima dessa, eu trago. Tu estás maravilhado por quê? E eu fiquei maravilhado. E me peguei como um menino ganhando um novo presente, uma nova joia. E eu fiquei maravilhado. E eu disse para o Senhor: Senhor, quantos mais desses o Senhor tiver, manda para mim, porque eu preciso. Só os que precisam vêm para frente, por favor. Só os que precisam disso e que reconhecem que isso é valiosíssimo para suas vidas, vêm para frente. Aleluia. Aí, Senhor, essa é a minha oração. Eis aqui a tua igreja, Senhor. A tua igreja reconhece, Senhor, a necessidade, Senhor. Aleluia, Jesus. A tua igreja, Senhor, reconhece que sem o teu Espírito é impossível, Senhor, porque Ele nos santifica. E sem a santificação jamais poderemos entrar na tua presença, Senhor. Shaimasuri canta aí, bastou malai.
Indrio bastei, toromanti amatrui mi antrakastei. Degamancho pasto komana sharamate kintarai. Ibandara bagaste que marabashara bagalai. Semanto coma sharamante que piante que bacasuya. Adriama show bahamashe canto romanai. Alla sopru chama che piancha masti fastiantra miandra babahaj. Poderoso Deus e eterno Pai, a tua palavra, Senhor, é viva, é eficaz. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, Senhor. Ela entra, Senhor, no lugar, Senhor, que o homem, com toda a sua astúcia e sabedoria, jamais pode entrar, Senhor. Deus, tu tem aberto os céus, Pai. Portanto, nessa noite possibilita, Senhor, que possamos ver o trono da glória, Senhor. Jesus amado, revela essas coisas inefáveis a cada um dos meus irmãos, Pai. Consagra nossas vidas, Pai, para que possamos entrar, Senhor, no terceiro céu, todos os dias da nossa vida por oração, Senhor. E jamais, Senhor, jamais permita, Senhor, que venhamos riscar nossos nomes do livro da vida que tu conquistou, Senhor. Pai, manifesta a tua presença na vida da tua igreja, Senhor. E eu quero profetizar nessa noite, Senhor, que cada filho e cada filha que aqui está hoje, Senhor, com o coração contrito e aberto, Senhor, receba nessa noite um renovo espiritual tremendo, Senhor, tal qual nós recebemos naquela tarde de sábado, naquela sala, Senhor, e que eles possam sentir, Senhor, a tua presença, ó Espírito Santo, ó Espírito da verdade, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, toma a tua igreja, Senhor. Toma, Senhor, teus filhos e manifesta a tua vontade. Assim seja. Amém.